Quando eu era criança, eu amava jogar os jogos da Nintendo. Eu jogava Super Mario 64, Banjo-Kazooie e Diddy Kong Racing. Então o videogame era algo mais infantil pra mim. Não fazia ideia que existia outros consoles ou jogos voltados para um público mais velho. Até que um dia, meus primos ganharam um PlayStation 1 e junto, Resident Evil 3. Foi amor à primeira vista. Lembro que sempre que visitava meus primos, eu queria jogar Resident Evil. Até que um dia, me deram um PlayStation 1. E não tinha como ser diferente. O primeiro jogo que eu comprei foi Resident Evil 3. E até hoje, eu tenho um carinho gigante pela franquia. É óbvio que depois de esperar por 5 longos anos, eu não podia deixar de conferir um dos jogos mais aguardados por mim deste ano. Resident Evil Requiem carrega uma grande expectativa, porque além de revisitarmos o Raccoon City, onde tudo começou, também pode ser um fim de um dos personagens mais icônicos da saga. Mas será que esse vai ser o fim de uma lenda? Vamos que temos uma longa jornada emocionante pela frente. Nossa jornada começa no departamento centro-oeste do FBI, com a protagonista Grace Ashcroft focada na sua investigação de pessoas que morreram por uma doença desconhecida. Aqui o papo já tá meio sinistro, porque pelas imagens vemos que os corpos lembram bastante o de zumbis, mas como eles não continuam vivos, entre aspas, o FBI acredita que seja um caso de uma doença misteriosa. Até que o nosso chefe nos pede para investigar o Hotel Rainwood, onde aconteceu mais uma morte por esta doença desconhecida, e também onde a nossa mãe foi de arrasta. Revisitar esse hotel é um grande trauma para Grace, mas a gente tem que ir, senão não tem jogo, né? E meus amigos, que jogo lindo! Cada Resident Evil que lança o jogo consegue ficar ainda mais bonito, ainda mais com essas personagens maravilhosos que a Capcom ama criar. Ao chegar na área do crime, um policial nos aborda dizendo que é uma zona restrita, e Grace, toda embananada, quase esquece que é do FBI. Assim que entramos no hotel, o clima muda completamente. Aqui eu já tava me cagando todo, sorte de vocês que cheiro não passa por vídeo. Ao chegar na cena do crime, percebemos que não estamos tão sozinhos quanto achávamos. Meu Deus do céu, arrepiou até o pelo da bunda, velho. Depois de explorar um pouco mais o hotel, chegamos ao quarto onde Grace já esteve hospedada, onde nos deparamos com inúmeras fotos dela e de sua mãe na cama. O que é bizarro, porque até onde a gente sabe não tem ninguém dentro desse hotel. E em uma dessas fotos, Grace está sentada na cama do hotel. E então, voltamos 8 anos da história para nos mostrar o que realmente aconteceu com a mãe de Grace. Após uma ligação estranha, a energia do hotel é cortada e nossa mãe diz que precisamos fugir dali rápido e que depois ela não explica o que está acontecendo. Eu preciso dizer que a gente não vai saber o porquê estamos fugindo nesse momento, né? Chegando no saguão, encontramos o dono do hotel dizendo que vai resolver isso. Só que um homem encapuzado com aparência de zumbi mata esse senhor e a Alyssa dá 4 pipocos nesse cracudo desgraçado, enquanto Grace fica igual aquelas pessoas quando rola algum acidente na estrada e eles param pra gravar tudo que tá acontecendo ao invés de ajudar. E é claro que o cracudo safado não estava morto e volta para finalizar a Alyssa. Não tô a carinha dele. Mas como estamos em Resident Evil, fica sempre aquela dúvida se quem morreu, morreu mesmo, ou se vai voltar mais tarde como uma arma biológica. Voltando para o presente, recebemos uma ligação de um celular que foi deixado entre as fotos, indicando que estamos sendo vigiados. Então a melhor escolha é sair dali o mais rápido possível. Mas antes nos lembramos de algo que a Alyssa deixou escondido antes de ir de arrasta. Assim que pegamos, aparece aquele policial que nos abordou no início. Ele começa a dizer que alguma coisa picou ele e se transforma em zumbi na nossa frente. Que, diga-se de passagem, por mais bizarro que seja, essa cena foi linda. Porra, velho. O cara virou zumbi instantaneamente, velho. Caralho, que foda, velho. Nossa, esse gráfico tá muito absurdo. Depois dessa perseguição extremamente angustiante, reparamos que de fato tem alguém ali, porque as luzes do hotel estão funcionando.
Subimos as escadas para descobrirmos o que tem lá em cima. Assim que encontramos, já nos arrependemos, porque encontramos um cara mais bizonho que o zumbi que acabamos de enfrentar, que nos diz que estava esperando pela gente enquanto ele se aproxima de nós. E como somos toda fragilzinha, somos facilmente apagados por esse cara horrível. E então a cena corta para alguns momentos antes. Em algum local da cidade, mais um corpo foi encontrado. Só que dessa vez quem está investigando este caso é o homem. A máquina de matar zumbi. O emo mais gostoso dos jogos. O motivo do meu quase término. O cara mais estiloso da saga Resident Evil. Leon S. fucking Kennedy. Puta que pariu. O homem farma a hora demais, velho. Não dá. O maluco tá com mais de 50 anos e continua gostoso desse jeito. Casa comigo, caralho. Amor, tá tudo bem? Você tava falando muito desse tal de Leon e aí você deu uma sumida. Eu tô ficando um pouco preocupada. Então, Leon está aqui para investigar esses casos macabros, porque descobrimos que são pessoas que sobreviveram a Raccoon City e estão morrendo sem explicação lógica. E como o Leon sobreviveu a Raccoon City, o nosso tesudo parece que tá querendo ir pelo mesmo caminho. E ai, dona Capcom, se algo acontecer com meu homem, eu vou te encontrar. E com certeza eu vou perder o meu réu primário com você. Recebemos então a informação que o principal suspeito por essas mortes seja Victor Gideon, um ex-pesquisador do vírus T, que é só aquele vírusinho que causou a destruição de Raccoon City inteira, coisa boba. Então, após recebermos uma denúncia de um policial desaparecido, vamos até o local para investigar. E como somos rabudos demais, já damos de cara com Victor Gideon, que está carregando a Grace. E para manter o Leon entretido, ele usa uma arma que transforma as pessoas em zumbis. Não, que isso? Peraí. Socorro! Você tá bem? O que você tá fazendo? Que isso? Nossa, já era, irmão. Uou! Vou resolver isso rápido. Que porra. O Leon tá meio truncado, hein? Tá velho. Aqui eu mamei. Leon, você localizou o Victor? Não, perdi ele. E por alguma razão diabólica que só Steam saberia me explicar, as conquistas estavam aparecendo atrasadas. Elas não apareceram no momento em que eu fiz o que precisava ser feito. Então vou dar uma pincelada naquelas que eu peguei enquanto estavam bugadas. Ao arremessar uma arma no inimigo, pegamos uma conquista. E ao terminar esse primeiro setor do Leon, pegamos outra conquista. Tivemos mais algumas outras conquistas bugadas, mas sempre que eu realizar a ação da conquista, eu vou dizer pra vocês que eu peguei pra não ficar confuso. Fechou? Depois de Gideon nos dar um perdido, o jogo volta para Grace, que agora está presa em uma maca de hospital de cabeça para baixo. Ao se soltarmos, voltamos para a seção terror do jogo, onde devemos andar pelo escuro sem saber o que nos aguarda cada esquina que viramos. E cara, essa parte é tensa demais, porque o jogo nos diz que tem um monstro por aqui, só que ele fica no escuro, ele não se revela, ele não pode ter contato com a luz. Então o nosso ponto de segurança vai ser ambientes iluminados, já que Grace está sem a sua arma e possui zero experiência em campo. Para fugirmos desse local, precisamos de um fusível, que abrirá a porta de metal para nós, mas consequentemente nos deixará no escuro, sendo uma presa fácil para o que está na espreita. Mas antes, precisamos de uma chave de fenda para abrir a caixa do fusível. E lembra que eu falei das conquistas bugadas? Então, deveria ganhar mais uma aqui por ter salvo o jogo pela primeira vez, mas fica aí como menção honrosa, tá? Encontramos uma carta dizendo que a caixa de ferramentas está na ala de enfermagem. E ao chegar lá, nos deparamos com o bicho mais medonho já feito pelo homem. O que a Capcom tinha na cabeça quando fez esse servo do Beelzebub? Mano, até o Pernilongo veio ver o que aconteceu, mano. Que susto desnecessário da porra. Ele tá morto. Graças a Deus, porque você não tem arma, Grace. Infectado.
Bom dia. Ai, que linda. Belo sorriso, querida. O seu único ponto fraco é a luz. Então é melhor a gente sempre estar na luz. Depois do vai e vem para finalmente conseguir pegar a chave de fenda, conseguimos passar por esse capiroto, mas é óbvio que não ia ser tão fácil assim. Eu vou fechar a porta, velho. Vai, 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 vai! Ai. Agora, controlando o homem mais tesudo desse mundo, entramos nesse hospital, que lembra bastante a mansão do Resident Evil 1. A recepcionista nos recebe e diz que o doutor estava à nossa espera. Só que, claramente, isso é uma armadilha para acabar com o Leon. E, claramente, alguém não fez o dever de casa, porque Leon já sobreviveu a Raccoon City, uma ilha cheia de ganados, a vários tipos de missões especiais e a Tyrants. Então é claro que esses zumbis medíocres não iam parar o homem. Então eu deleto todos esses vagabundos no soco. Opa, pera aí, vamos de novo, vai. Então eu deleto todos esses vagabundos no soco. E aí, editor? Vai ficar colocando eu morrendo mesmo? Enfim, depois de deletar todos esses vagabundos no soco, saímos do local e nos deparamos com o nosso primeiro Mr. Raccoon, que é um colecionável que devemos ir atrás para a platina. Assim que eu pego o primeiro, ganho uma conquista bugada. Ao subir as escadas, encontramos Grace sendo pega pelo capiroto. Salvamos ela e começamos a interrogar a bichinha que quase conheceu Jesus mais cedo. E claro que ela não faz ideia do que está acontecendo. Então o Leon entrega sua arma para ela e o homem é tão foda, mas tão foda, que ele tá entrando no escuro. Mas ainda assim entrega sua arma para Grace se proteger. Essa é a prova que Beelzebub se treme quando ouve o nome do Leon. Mas um dos seus servos, Victor Gideon, aparece e consegue nocautear o meu homem. O cara fez o impensável, conseguiu parar o Leon como se fosse nada. Mas vamos dar uma vantagem pra ele porque o Leon não enxerga no escuro. Queria ver se fosse diferente. Claramente a Capcom tá tentando nerfar o meu homem. Mas nem com a ajuda do roteiro esses vilões vão conseguir parar o Leon. Confia em mim. Voltamos a jogar com a Grace e agora estamos livres para explorar o hospital. Mas como todas as portas estão trancadas, precisamos arranjar uma forma de encontrar os cartões de acesso. E o único local disponível é a Safe Room, onde ao interagirmos com o baú de itens, ganhamos uma conquista por isso. E nesta mesma sala tem um quartinho vermelho, que é onde encontramos uma personagem misteriosa que está presa, mas por enquanto não sabemos o motivo. O homem que acreditávamos estar morto nos diz para nos afastar da garota, e por conveniência de roteiro, ele está com um cartão que nos dá acesso às salas trancadas. Como não temos muito o que fazer por aqui, só nos resta pegar o cartão e explorar o hospital. E era melhor eu ter ficado parado na sala segura esperando o Leon chegar ali em algum momento, porque esse lugar está infestado de zumbis, e a Grace é terrível no manuseio de armas, possui poucos recursos para enfrentar os zumbis. Eu achei muito foda que os zumbis possuem resquícios da sua vida como humanos, porque mesmo transformados, eles ainda continuam fazendo o que faziam. Como, por exemplo, essa zumbi faxineira que continua limpando o banheiro. Continuando a minha exploração, assim que eu sou encurralado pelo primeiro zumbi, já gasto o único tiro que tinha na minha arma. E percebi que a melhor opção é evitá-los ao máximo, fugindo ou empurrando eles para economizar recursos. E não vou negar que nesse início eu tava cagado de medo por ter pouco recurso e não saber como se comportar bem com zumbis ainda. Fiquei muito tempo perdido subindo e descendo para entender o que eu precisava fazer. Esse hospital é bem semelhante com a delegacia do Resident Evil 2. Os enigmas e cartões de acesso são basicamente os mesmos do R2, mas isso não significa que o jogo é ruim. Pegaram um jogo que tem o melhor backtracking e encaixaram no Wrecking. Ouso em dizer que talvez seja até superior à delegacia em alguns quesitos. Essa afirmação é discutível, tá? Então, depois de muito vai e vem, conseguimos o cartão de acesso da área hospitalar, onde temos uma série de puzzles que ainda não sabemos como resolver. E é onde encontramos um dos melhores itens para lidar com zumbis enquanto jogamos com a Grace.
Se chegar em stealth ou conseguir stunar o zumbi no tiro, conseguimos usar um injetor para fazer o zumbi explodir. O que é muito importante, porque mais pra frente vamos descobrir que os zumbis ainda voltam à vida. Um recurso que era exclusivo do Resident Evil 1, só que aqui, se não os explodirmos ou estourar a cabeça deles, existe uma chance dele voltar mais forte. Que puta que pariu! Quando eu chegar no primeiro que eu enfrento, vocês vão ver o meu sofrimento. E antes de mais nada, a primeira vez que eu uso esse injetor, eu consigo uma conquista. Seguindo a minha exploração, chego em um laboratório que tem uma máquina, onde posso pegar receitas usando o sangue dos zumbis que eu derroto. E é isso que deixa a Gracie um pouco mais agressiva no jogo, já que com esse sangue consigo criar injetores, munição e tudo o que eu preciso para sobreviver. E ao desbloquear a minha primeira receita, recebo uma conquista por isso, e outra por criar o meu primeiro item. Explorando um pouco mais esse setor, chegamos a uma sala com mais alguns itens para coletar. Mas precisamos de um ácido para remover o cadeado, e é na sala ao lado que encontramos uma pulseira de acesso nível 1, mas é claro que não seria tão fácil assim. Então, do nada, aparece o servo de Beelzebub para impedir a gente. Meu Deus! Como eu tava perdido, eu faço o favor de morrer para esse infeliz e acabo voltando para o meu último save, que foi há um bom tempo atrás porque eu tava bem confiante no jogo. Então, depois de fazer tudo de novo, consigo pegar a pulseira, vou atrás de todas as portas que eu consigo acessar, mas basicamente essas pulseiras servem para abrirmos um corta-caminho, e só alguns têm algum item para progredir no jogo. Enquanto eu andava para lá e para cá, eu faço um zumbi atacar outro sem querer, porque tem um zumbi que fica agressivo quando eu faço algum tipo de barulho. E ao fazer isso, ganho uma conquista. E vou falar pra vocês que eu nem vi, tanto que eu fiquei bem surpreso quando peguei a conquista. Mais um pouco pra frente, eu abro uma gaveta utilizando uma gazua e pego mais uma conquista. E durante meu vai e vem, encontro alguns itens que preciso para progredir na história. Mas logo, trombo com um dos zumbis que voltam à vida, só que mais forte, o Crimson Heads. E puta que pariu, como eu sofri pra matar esse desgraçado. Aqui eu tava com o cu na mão porque fazia um bom tempo que eu não salvava e pra ajudar eu começo a errar tiro no infeliz. Então depois de gastar todas as munições e curas, derroto esse safado e antes de salvar, crio algumas curas. Me garantiram uma conquista de ter gasto mais de 300 microamostras do sangue infectado. Depois de tudo isso, decido verificar como é que está a menina presa na cela. E um diálogo entre Gracie e ela começa. Essa cena já nos mostra o quanto a Gracie se importa mais com os outros do que com ela mesma. Porque ao invés dela focar em sair dali, ela está preocupada em como tirar a garota da cela. E pelo histórico que a série tem, proteger crianças nunca dá bom. E cara, vou contar pra vocês que eu me senti a primeira vez jogando Resident Evil. Fiquei muito perdido nesse setor com a Gracie. Pegava os itens para progredir e ficava horas tentando descobrir para o que eles serviam. E quando descobri, eu nunca me senti tão burro. Porque além de serem óbvios, eram locais que estavam marcados no mapa. Mas durante meu jogo eu simplesmente decidi ignorar essa informação. Decidi que queria jogar como os jogos antigos, e isso definitivamente não é uma desculpa, tá? Depois de usarmos os órgãos artificiais para reanimar um zumbi, assim que o derrotamos, pegamos o cartão de acesso de nível 2, o que nos dá acesso a uma ala cheia de zumbis mais agressivos. Então, para evitar o desgaste, faço 3 zumbis se aliarem e dou um tiro de Wrecking. Assim consigo me mover sem grandes problemas. E neste local, encontramos a pessoa responsável por prender Emily naquele quartinho. E ele também está com um cartão que dá acesso à sua cela. Convenientemente, precisamos da Emily para pegar a última peça para fugirmos desse local, já que o código está escrito em braille e ela é a única capaz de lê-los para a gente. Mas é óbvio que isso não seria tão fácil assim. Precisamos andar com ela no colo, enquanto esses enviados do Beelzebub estão atrás da gente. Então vou derrotando um por um até conseguir andar com a Emily tranquilamente. Deixamos ela ali, resolvendo o enigma, enquanto a defendemos dos zumbis que estão se aproximando. Assim que ela termina, ela nos chama dizendo que conseguiu. É óbvio que isso não ia ser tão fácil assim, né? Muito bem, Emily, obrigada. Tá que pariu, velho! Meu coração, velho! Nossa senhora! Vixe Maria, não morreu.
Aquele monstro que nos perseguiu no início do jogo ainda tá vivo. Nos dá um susto do cacete e pega a Emily da gente. Grace desce para os esgotos e terminamos o setor dela, ganhando uma conquista por isso. Agora, voltamos a jogar com o homem, o dono da franquia. Gente, desculpa, toda vez que o Leon aparecer, eu vou ter que enaltecer esse homem. Puta que pariu. Voltamos para a parte que Gideon nos sequestra e começa a perguntar o que estamos fazendo ali. Claramente o Leon não abre o bico e só dá o comentário mais tiozão possível para o Gideon. E é justamente por isso que amamos tanto o Leon. O cara é tiozão e badass ao mesmo tempo. E não demora muito pra gente se soltar da cadeira e dar um pau nesse desgraçado que tava se aproveitando para passar a mão no homem. Logo à frente, encontramos o irmão daquele outro bebezão gigante. Só que esse está bem mais agressivo que o outro. Mas nada que o Leon não consiga resolver, porque pro Leon é como brincar com um cachorro. Pra gente que tá controlando é uma situação tensa pra cacete, pelo espaço apertado que estamos lutando. Então assim que o derrotamos, paramos na área do hospital e aqui vem uma chuva de conquistas. Por um segundo achei que eu tava jogando uma garapa. Pegamos uma conquista para fazer o primeiro upgrade em uma arma, usamos o Leon para limpar cada zumbi daqui por ele ser mais agressivo e experiente, né? E com isso conseguimos a conquista por finalizar 3 inimigos no machado tático, outra por derrotarmos as 2 cantoras da história principal, mais uma por darmos o nosso primeiro parry e outra por derrotarmos o chefe zumbi. Assim que limpamos tudo, vamos até o escritório de Gideon, onde rolou um massacre dos feios aqui. Derrotamos todos os zumbis que reviveram e acessamos o computador de Gideon. Descobrimos que a nossa doença é a origem do vírus T, que fomos expostos durante Raccoon City. E também descobrimos que Gideon está atrás de Grace, por acreditar que ela seja a resposta para um novo vírus chamado ELPS, que lá na frente vamos descobrir mais sobre ele. E assim, encerramos mais uma parte com o Leon. E eu não sei se vocês repararam, mas o bagulho tá assim. 2 horas de gameplay com a Grace, 20 minutos com o Leon. Equilíbrio perfeito. Voltando para Grace, chegamos no trecho que mais me deixou tenso, porque por mais que estejamos armados com injetores capazes de dar hit e kill nos zumbis, nossos recursos ainda são limitados. Então não posso simplesmente sair dando tiro em todo bicho que vejo por aí. Nessa parte, além de termos que lidar com zumbis, temos que lidar com um monstro que sequestrou a Emily. E ela é um monstro que tem potencial de dar hit kill na gente, o que deixa tudo ainda mais tenso. Já que eu só preciso de um vacilo para ter que fazer tudo isso de novo. E é claro que eu morri para os zumbis, né? Vacilo é meu nome do meio. Mas basicamente, neste trecho, precisamos encontrar 3 baterias para abrir as celas e retirar a Emily deste local. Uma tarefa simples, se nós estivéssemos fugindo de uma perseguidora capaz de matar a gente com qualquer ataque. Assim que pegamos as 3 baterias, conseguimos libertar a Emily da cela. E eu sou muito burro, porque a gente carrega a Emily no colo. E eu achei que eu tinha que passar pelos zumbis no stealth. Só que sai muitos zumbis das celas. E é com muito sufoco que a gente consegue passar desse trecho e salvar a Emily. Mas não antes de perder quase uns 7 anos de vida. Tira ali. Vamos brincar. Caralho, velho. Ai, que susto foi o braço dela. Ai. E agora, finalmente, fora deste inferno e com mais uma conquista pra conta, temos a falsa ilusão de que vamos conseguir fugir dali. Porque todo Resident Evil tem um helicóptero. E ele nunca sai inteiro dessa brincadeira. Encontramos Harry, um ex-soldado que perdeu as chaves do helicóptero, que nos pede para encontrar suas chaves. Então assim, ele nos ajudaria a sair dali. Então deixamos a Emily com ele e vamos atrás das chaves. Entramos numa casa que lembra bastante a casa dos Bakers do Resident Evil 7. E descobrimos que tem um laboratório secreto embaixo da casa, onde Gideon usava para realizar seus experimentos mais extremos. Encontramos as chaves e não demora muito para encontrar Gideon, que estava conversando com alguém no telefone, dizendo que os seus testes com Grace comprovam que ela é a pessoa certa, que logo ele já pode dar início aos seus planos. E é claro que isso não pode faltar em nenhum Resident Evil, laboratórios explodindo. Isso é figurinha carimbada na série. Conseguimos então fugir do laboratório e entregamos as chaves para Harry, que parecia não estar muito afim de fugir dali, já que só conseguimos subir quando os zumbis já cercaram o helicóptero, o que já é tarde demais, porque por desespero perdemos o controle e acabamos colidindo com as estruturas do hospital. Grace sai ilesa, porém Harry não teve a mesma sorte, e Emily acabou sendo ferida.
Enquanto isso, Leon presencia toda essa cena de longe. Encontramos uma sniper e partimos para proteger Grace. Um setor relativamente tranquilo e rápido, porque só precisamos proteger a Grace dos infectados que estão se aproximando. Assim que ela entra na igreja, descemos para ver como ela está. Só que aparece um infectado especial, capaz de transformar os outros zumbis em Crimson Heads. Morri algumas vezes só para testar esse novo zumbi, mas depois de aquecer, dou um jeito nele e voltamos a jogar com a Grace, que agora está muito preocupada em como salvar a Emily. Mas antes devemos lidar com a perseguidora que não nos deixa em paz. Para derrotá-la precisamos ligar todas as luzes do local e abrir a escotilha, assim ela não tem para onde fugir. Durante a perseguição, damos um tiro nela de Wrecking, que nos garante uma conquista por stuná-la. Reiniciamos todos os painéis de energia e subimos para abrir a escotilha, para finalmente darmos um fim a esse monstro infernal. Só que infelizmente não fomos rápidos o suficiente. Emily não aguentou e acabou indo de Vasco mais cedo. Só que como eu disse anteriormente, nem tudo é o que parece em Resident Evil. Então ela acaba se tornando um monstro. Grace, desesperada, fica sem saber o que fazer. Leon aparece para resgatá-la, só que Grace implora para que Leon não mate Emily, mas já era tarde demais. E por fim, Grace desiste. Não vê mais motivos do porquê lutar. Entrega Wrecking e vai embora. Leon tenta impedi-la, só que o vírus reage no seu corpo e ele perde as forças para poder segui-la. Grace então encontra Gideon, que estava esperando. E nos é revelado um segundo antagonista, que logo de cara já me remeteu ao Wesker, mas já vou dizer que não é, para ninguém ficar tão esperançoso, tá? E Grace parte então para Raccoon City, porque lhe prometeram respostas. E como ela está fragilizada e não tem forças para lidar com eles, ela não tem escolha a não ser aceitar. E encerrando esse trecho com a Grace, nos é dado mais uma conquista. Chegamos finalmente no momento mais aguardado do jogo, Raccoon City, onde tudo começou. A cidade é tão importante para a série que ela basicamente é um personagem também. Raccoon City é o que fez a série ser o que ela é hoje. Os personagens mais marcantes tiveram momentos importantes na cidade. Por mais que hoje ela esteja em ruínas, os que sobreviveram em Raccoon City ainda têm cicatrizes de batalha. E agora, jogando com o Leon, devemos explorar a cidade para encontrar a Grace. Aqui a nostalgia já bate, por mais que nunca tivemos acesso a Raccoon City inteira, estar aqui e poder entrar nos locais nunca explorados mostra que a cidade tem muita história para contar, mas é óbvio que a cidade não iria estar inabitada. Nossa recepção é nada mais nada menos do que uma aranha gigante, um monstro que há tempos não aparecia na série. Acredito que seja por conta das pessoas que têm aracnofobia, mas ela estar presente aqui nos mostra o quanto esse jogo quer agradar todo tipo de fã da série. E eu não vou negar que eu achei muito louco quando essa aranha apareceu. Me senti uma criança de novo. E então começa a nossa boss battle contra a aranha gigante. E eu vou dizer pra vocês que todas as lutas contra chefes são muito fáceis, o que deixa elas um pouco sem graça. Já que Leon tem todo tipo de arsenal disponível, não existe dificuldade nenhuma para enfrentar eles. Apelaram tanto para a nostalgia que esqueceram a dificuldade e a complexidade de enfrentar esses inimigos. Mas para mim, o fanservice conseguiu suprir esse ponto negativo, algo que não pode funcionar para muitos. Continuando, derrotamos a aranha gigante, caímos no metrô e chegamos em um local que tem uma base militar da BSAA, onde conseguimos salvar e fazer upgrade nas nossas armas. E ganha uma conquista por fazer a primeira compra na caixa de suprimentos. Mas tudo isso é muito estranho, já que um míssil caiu em Raccoon City. Não tem o que enfrentar ou pesquisar por aqui. Mas não demora muito pra gente descobrir que nem tudo é o que a gente achava que era. Encontramos os primeiros zumbis que estavam enterrados nas cinzas da cidade, e é claro que eu sou solado por zumbis que não devem comer há uns 30 anos. Os bichos são mais resistentes que os zumbis de Rainwood. Por mais que o nosso arsenal seja gigante, sofremos muito para derrotar vários inimigos juntos. Esse setor ele funciona como um open bairro. Conseguimos explorar livremente enquanto vamos atrás de recursos para criarmos uma bomba capaz de destruir o portão que está nos impedindo de ir até o centro de Raccoon City. Durante a nossa exploração, descobrimos que a BSAA também está em busca da Elps, e a pessoa responsável por acabar com todos os soldados é Zeno, uma réplica de Albert Wesker. E aqui a gente percebe a pica que a gente está se metendo, que além de termos um vilão com os mesmos poderes do Wesker, os zumbis da cidade sabem usar morteiro. Pois é, chegamos em Osasco. Aqui os caras perderam totalmente a linha.
Por mais que os zumbis mantenham memórias da sua vida, fazer com que eles usem morteiros e armas já me deu lembranças de coisas que eu não gostaria de lembrar. Eu tô falando de você, Resident Evil 6, tô falando de você. Raccoon City é muito emblemático, mas essa parte com Leon sofre de excesso de ação. Porque o Leon é tão foda que mesmo os inimigos em maior quantidade e mais fortes, esse trecho acaba se tornando muito arrastado, tanto pela facilidade quanto pela duração. Mas felizmente esse trecho nos serviu para coletarmos algumas conquistas. Com o Leon eu derrotei mais de 300 inimigos, criei todos os itens possíveis, cheguei ao térreo usando uma plataforma suspensa, que é um trecho que faz referência à parte do elevador de Resident Evil 4, e por fim abro todos os containers da BSA. Assim que coleto todos os recursos para criar a bomba, explodo o portão e usamos uma moto para fazer travessia até Raccoon City. E mais uma vez temos um momento extremamente viajado, mas podem falar o que for, eu achei essa parte muito foda. E durante o nosso rolezinho de moto, Gideon tenta nos impedir, mas esse maluco não tem o que é necessário para parar o Leon. Enquanto ele prepara seu ataque, dou uns tiros nele e interrompo seu ataque, me dando uma conquista por isso. Gideon faz de tudo para impedir a gente, mandando esses cachorros zumbis que são tão grandes que podem se passar por lobisomem. Leon vai abrindo caminho na bala do jeito que dá, a la Uncharted mesmo. E temos talvez um dos momentos mais forçados até mesmo para o Leon. Ei, Leon, não precisa dar grau não, mano. Aparecendo os iFood, mano, vem fazer entrega. Ah, pô, mano, é a moto-aranha, velho. Ele tá subindo o prédio com a moto. Que isso, Leon? Ah, não, mano, o Leon é muito foda, velho, não dá não. Mas é o Leon, né? Então a gente passa um pano porque claramente ele sabe o que tá fazendo. Alcançamos Gideon e damos um fim nele numa troca de balas. Ele perde o controle da moto e acaba caindo e explodindo logo em seguida. E meus amigos, chegamos no trecho que mexeu comigo. Na delegacia. Parece engraçado dizer isso, mas me emocionei jogando Resident Evil. Ver o Leon de volta onde tudo começou, tendo flashbacks e interagindo com o que ele viveu no seu primeiro dia de trabalho, foi algo que eu não esperava. Eu tinha a ideia que ia ser só algo passageiro, que a gente não ia ficar um tempo na delegacia. E por mais que ela seja curta, a Capcom acertou muito aqui. Assim como o Leon, tive flashbacks da minha infância. Lembrei de momentos que chamava meus amigos pra dormir aqui em casa e passávamos a noite inteira assistindo filmes de terror e jogando Resident Evil até o sol nascer, de passar horas e horas perdido usando aqueles guias antigos de revista, bolando teorias do que estava se passando na história, até porque eu não sabia inglês na época. Então, graças a isso, eu comecei a me emocionar. Mal conseguia ler uma carta. Cada fala do Leon era o suficiente para me quebrar. Vocês não fazem ideia do quanto Resident Evil é especial pra mim. Foi por conta dele que hoje estou aqui, gravando esse vídeo pra vocês. Resident Evil me fez se apaixonar por videogame, pelos personagens, pela história. E eu sou muito grato por meus primos terem me apresentado algo que eu não fazia ideia do quanto que seria tão especial. E eu cresci jogando Resident Evil, velho. Olha isso. Agora é com você. E nossa, a musiquinha clássica, velho. A volta do herói chega ao RPD. Cara, me emocionei, velho. É besta, né, mano? Mas é como ver a sua série favorita de novo, ou assistir aquele filme que você assistia quando você era criança, sabe? Nossa, o Welcome Leon tá aí, velho. Agora vai me quebrar, velho. Eu já tava emocionado, agora eu vou ficar... eu vou chorar jogando Resident Evil, velho. Puta que pariu, velho. Caralho, eu não imaginei que eu fosse chorar jogando Resident Evil, velho. O Marvin, o nosso... Kennedy, às ordens. Cara, tá. Bateu aí.
O jogo bateu e eu não tava imaginando que fosse bater não, viu? E me desculpem pelo momento emotivo, mas eu gostaria de compartilhar essa história com vocês. E agora que estamos na delegacia, revisitamos alguns locais e encontramos o macaco hidráulico que Leon usou no segundo jogo para mover a estante da biblioteca. Usamos ele para abrir o portão emperrado, e lá encontramos Zeno e Grace, que nos revela que Grace não passa de um experimento do Spencer. Ou seja, Emily é um clone de Grace. E vou ser sincero que eu fiquei um pouco confuso. Por mais que ela se pareça um pouco com a Grace, achei confusa a ideia de como Emily poderia ser um clone de Grace, sem que Grace possua lembranças, memórias desse tipo de coisa. Então vamos para uma sessão de flashback da Emily, da Grace, não sei. Me desculpem por ter dormido nessa parte. Fiquei muito emocionado com a parte anterior, onde basicamente temos que ir evitando essas garotas sinistras que ficam rindo enquanto matam quem elas encontram. Assim que passamos por elas, chegamos a um laboratório e encontramos evidências que comprovam que Emily é apenas um clone, e toda vez que o experimento dá errado, outra Emily é criada. Grace, sem entender nada, começa a se sentir mal, acreditando que toda sua vida não passava de uma mentira. Zeno então, para tentar nos impedir, bota simplesmente um Mr. X atrás da gente. O tanto que esse jogo apela pra nostalgia não tá escrito. Ele nos persegue durante a delegacia por um tempo e depois some. Mas é porque ele precisava se preparar melhor. Ele viu que o Leon não é mais aquele policialzinho novato não. Ele já teve que apelar para a última forma dele. O que não ajuda muito, porque dessa vez o Leon tá bem mais preparado que a primeira vez. E é claro que ele não dá nem pro cheiro. Deleta esse vagabundo na porrada, pago por tudo que ele me fez sofrer em Resident Evil 2. E com isso, ganho uma conquista. E agora, partimos para o laboratório chamado Ark, que está embaixo de Raccoon City. Sim, aquele mesmo que encontramos enquanto jogávamos com um clone da Grace. Durante nossa descida até o laboratório, encontramos algumas plantas que estão cercando o laboratório. E no final, uma planta gigante aparece, mas sem muitas dificuldades, derrotamos ela e conseguimos entrar em Ark, nos garantindo mais uma conquista. Ao entrarmos no laboratório, encontramos um painel de controle que nos indica onde Grace e Zeno estão. E também vimos, através das câmeras de segurança, que soldados muito bem armados estão vindo até a nossa posição. Saímos antes de eles chegarem para dar cabo deles, sem que eles saibam o que os atingiu. E mais alguns nos esperam na sala seguinte. E talvez esses inimigos sejam os mais difíceis do jogo todo, já que eles bolam estratégia para me atacar, se escondem para me pegar pelas costas, as armas deles machucam bastante e eles aparecem em grande quantidade. Mas tudo que é bom dura pouco, a gente só enfrenta eles nesse início do laboratório e depois nunca mais. Até porque um personagem que nunca apareceu de fato na história do jogo, só em alguns modos extras, aparece para nos impedir de chegar até a Grace. E esse personagem é ninguém menos que Hank, mais conhecido como Ceifador ou Sr. Morte, como você preferir. Ele aparece justamente para proteger Zeno, mas infelizmente falha miseravelmente em nos impedir. Mas vou dar o meu parecer sobre essa situação. Acredito que esse personagem não seja de fato Hank, porque ele é um personagem muito amado e morrer de forma tão patética não faz jus à alcunha que o personagem carrega. Hank já sobreviveu a missões impossíveis. Morrer em uma luta mano a mano não seria a forma digna de dar um fim a um personagem tão icônico. Então eu acredito que este Hank é um clone do Hank verdadeiro. Até porque, caso a gente volte para onde o derrotamos, seu corpo não estará mais lá. Então fica a dúvida se foi um erro da Capcom ou se foi algo proposital. Por fim, chegamos onde o Sabor, Wesker e Grace estão. E ele está dizendo a Grace que a Elpis é o vírus responsável por controlar pessoas. Porém, ele precisa que Grace digite a senha correta no terminal. Caso contrário, o laboratório irá se explodir, levando Elpis junto. Só que Grace não tem ideia do que ele está falando, porque ela não se lembra de senha nenhuma, muito menos de já ter algum tipo de relação com o Spencer. Leon finalmente se revela, e Zeno dá um pau no meu tesudo. Então Grace ameaça Zeno, dizendo que vai tirar a própria vida, dando tempo o suficiente de Leon agir. Ele atira em uma das estruturas que começa a desabar. Ele pega Grace e se agarra a essa estrutura que está caindo. Aqui o papai Chris estaria orgulhoso demais. Leon doente consegue segurar ele mesmo e a Grace apenas com uma mão. Se ele quisesse, o jogo acaba em um piscar de olhos, mas Leon gosta de fazer uma graça, né? Tem que dar chance pro vilão.
Grace e Leon chegam em um local que parece uma lixeira gigante e Leon se entrega à doença. Acaba desmaiando, deixando Grace sem saber o que fazer. Como ela não tem muita alternativa, fica ao seu lado até se recuperar. E aqui temos um diálogo épico do nosso Gold, que mesmo com um pé na cova, não consegue ficar sentado esperando. Seus traumas do passado ainda o atormentam. Ele diz que precisa encerrar isso de uma vez por todas, porque foi em seu primeiro dia de trabalho que o mundo virou do avesso. Grace, comovida, diz que quer ajudá-lo. Leon, sem força nem para respirar, teve que botar em risco mais um civil. Agora, jogando com Grace, precisamos explorar o laboratório para abrirmos caminho para o Leon. Porém, o local está cheio de Lickers e zumbis. E acho muito interessante como ao jogar com a Grace, a atmosfera muda automaticamente. O ambiente fica escuro, a música fica mais tensa, os inimigos se comportam de forma diferente. Dá medo de virar uma esquina e ter um zumbi pronto para me agarrar. Mas assim que passamos por esse pesadelo, pegamos a chave que abre o caminho para o Leon e liberamos o caminho para o homem. Enfrentamos mais alguns Lickers e zumbis e encontramos as peças necessárias para abrir o portão que nos daria a resposta que tanto procurávamos. Mas antes, vamos ver como é que o Leon está. Agora, com a infecção no estágio 3, o fim é iminente. Precisamos ser rápidos com o Leon. Temos que lidar com inúmeros inimigos para nos encontrarmos com Grace. Usamos o pouco de vida que ainda nos resta para enxergar até onde Zeno está. Mas infelizmente o vírus nos impede de continuar. O homem já trabalhou demais. Ali talvez seja seu limite. E assim temos o fim de um personagem que tanto amamos, que nos inspira a sermos pessoas melhores todos os dias. E enquanto isso, Grace descobre coisas bombásticas. Ela tem acesso a informações importantes no computador do laboratório. Lá, ela descobre que sua mãe foi até Spencer para entrevistá-lo. Ele nos revela que está cansado disso tudo, que o que ele causou foi destruição demais, que próximo do seu fim, ele está arrependido. E para provar isso, eles nos mostram uma criança que ele encontrou perdida no mundo e cuida dela como se fosse sua filha. Alyssa, mãe de Grace, acha isso muito estranho, porque Spencer já criou tantas cobaias, já fez tantos testes em adultos, animais e crianças que ver ele se importando e cuidando de uma criança é um pouco bizarro. Então, ele nos revela que aquela criança que está carregando é a própria Grace. Ele nos diz que seus erros serão consertados com ela. A criança que ele deposita sua esperança. Uma esperança de um mundo melhor, de corrigir os seus erros. E então, uma das câmeras de segurança começa a apitar, mostrando o estado atual de Leon. Grace então corre para ajudá-lo, mas acredita que chegou tarde demais. Quando Leon, próximo de seus últimos suspiros, diz que só estava descansando os olhos. E agora, finalmente, eles reencontram Zeno, que estava os aguardando pacientemente no mesmo local. Grace diz que tem um plano e deixa Leon esperando. Ela pede para Zeno não matar Leon, caso contrário, ela não colocaria a senha. Zeno aceita e temos a opção de destruir a Elpis ou liberar a Elpis. Como eu tinha prometido ao Leon que iria destruir a Elpis, não penso duas vezes, mas acho que deveria ter pensado melhor, porque assim que o laboratório começa a se destruir, Zeno avança para Grace, mas Leon impede novamente, fazendo com que Grace consiga fugir. Leon fica para trás para segurar Zeno, mas com isso, ele cavou o próprio túmulo. Antes mesmo que o laboratório explodisse, Zeno humilha um pouco Leon e depois dá um tiro bem dado para acabar com ele. E na hora que eu vi isso, eu fiquei em choque. Por mim, o jogo acabava ali, eu não queria jogar mais. Mas esse é o final ruim. Leon morre e salva Grace. E o último desejo dela é que ela gostaria de ter saído dali com o Leon. E assim, o jogo acaba. Com aquela sensação de merda, aquele gostinho azedo na boca. Claramente a Capcom deixou esse final alternativo para deixar os fãs do Leon em choque. E funcionou. Termino o jogo e ganho todas as conquistas por completar a história do jogo, mas graças ao bom Deus, esse não é o final verdadeiro. Temos um outro final, e esse sim é digno. Grace, então, libera a Elpis. E Zeno, sem perder muito tempo, pega o vírus, mas Grace tenta avisá-lo de que Elpis não é o que ele está pensando que é. Sem dar ouvidos, ele vai para cima do Leon para testar os seus novos poderes. Só que a casa caiu pro homem. Elpis, na verdade, é um antiviral. Spencer criou uma cura. Ele de fato se arrependeu do que ele fez. E aqui eu vou ter que dar uma pausa para dar a minha opinião. Eu acredito que Spencer, louco e manipulador do jeito que ele é, não criou o antiviral porque se arrependeu, e sim para manipular a massa,
ter controle sobre países e exércitos que são incapazes de lidar com as armas biológicas. O homem que procurava a evolução acima de tudo matou milhares para isso, para no final se arrepender e criar um antiviral. Me pareceu um plano muito bem arquitetado de Spencer. Mas voltando, Zeno perde seus poderes e Gideon volta para atormentá-lo. Claramente que ele não morreria daquela quedinha de moto. Gideon diz a Zeno que ele não passa de uma mera imitação, que ele não entende a genialidade de Spencer. Ele no fim estava em busca de anarquia. E antes que Zeno pudesse dar qualquer respostinha, Gideon corta sua cabeça e ataca Grace. Mas como a Grace, mesmo diante da morte, se importa com os outros ao extremo, ela consegue aplicar a Elpis em Leon, que é curado rapidamente. Gideon, na hora que viu Leon levantando, já começou a se peidar. Então finalmente chegamos na última boss battle do jogo, contra o Super Shock. Sim, Gideon do nada vira o Super Shock. E assim como todas as outras lutas, só precisamos dar bala até que uma hora aconteça uma cutscene, para no final ele se revelar como um Nemesis, exatamente igual à parede de carne do Resident Evil 3. E vou ter que criticar esse ponto aqui. Renove usou muito da nostalgia, mas também usou da nostalgia das coisas que ninguém gostava. Esse chefe final é uma delas. Usar o mesmo chefe final do Resident Evil 3, além de trazer zero novidades, é um chefe que ninguém gostou. Mas por mais que isso seja uma falha, e uma das bem grandes, num todo, eu amei o jogo. Assim que derrotamos essa gororoba toda, Leon dá os últimos tiros de misericórdia, encontra Grace e os dois ficam sem ter muito o que fazer, já que não tem como eles fugirem da destruição do laboratório. Então ambos se sentam esperando o fim iminente, até que o laboratório para de se destruir e a equipe Wolf, liderada por Chris Redfield, aparece para resgatá-los. Fiquei na expectativa do Chris aparecer, mas a Capcom está cozinhando. Vem coisa por aí, vem coisa por aí. E agora, finalmente, com todos salvos e livres, Leon atualiza a Sherry de tudo e diz que tem uma cura para ela. Grace lamenta não ter conseguido salvar Emily, mas Leon diz que existe uma possibilidade de ela estar viva, já que ele não mirou em nenhum ponto vital, e uma chama de esperança se acende no coração de Grace. Após tudo isso, é mostrado no jornal todos os acontecimentos e revelado os planos de Spencer. Emily é encontrada e curada, e agora vive com Grace, que a adotou. Porém, tudo isso está muito longe de acabar. Alguns soldados remanescentes da Umbrella voltam para o laboratório e dão cabo dos soldados da BSAA, recuperando as evidências que estavam com eles. E agora sim, o jogo acaba, me garantindo uma conquista por ter feito o final de libertar a Elpis. Finalmente, com o jogo zerado, pegamos tudo que vimos no caminho sem se preocupar muito com os coletáveis, até porque vamos fazer agora na segunda zerada, onde precisamos zerar em menos de 4 horas, concluir a história sem se curar e sem usar o coletor de sangue da Grace. E para isso, zeramos na dificuldade casual, já que mesmo que a gente tome algum tipo de dano, nosso HP se recupera fora de combate, deixando a nossa vida no amarelo. Como fazer tudo isso não tem muito segredo, o jogo já não é muito difícil. No casual, então, vira um passeio no parque. A gente vai atrás das conquistas um por um. A nossa primeira conquista é de acumular mais de 200 mil créditos com Leon. E eu não gravei esse momento porque eu não me atentei que faltava tão pouco. Mas fica aí a informação de que essa conquista existe. E como durante a minha primeira gameplay eu consegui coletar muitos Mr. Raccoon, não me sobraram muitos para ir atrás. Ficaram faltando apenas 2 em Raccoon City. Então assim que eu destruo o último, ganho mais uma conquista. Chegando perto de Ark, destruo todas as plantas que estão ao redor do laboratório, já que deixei de matar uma única planta porque queria economizar bala. E eu também não sabia que tinha uma conquista por isso. No laboratório, abro todos os cofres do jogo e também coleto todos os arquivos da história principal. Jogando com o Leon, fiquei um bom tempo tentando cortar a língua de um Licker, o que me custa muito. Daqui a pouco eu falo pra vocês. Por fim, termino a história e ganho as conquistas de não usar o coletor de sangue e de não me curar. E como eu perdi um certo tempo tentando cortar a língua do Licker, isso me deixou 31 segundos longe da conquista de zerar em menos de 4 horas. Sacanagem do cacete, né? Voltei o save mais recente, refiz tudo e zerei o jogo em menos de 4 horas. E agora estamos próximos do fim. Nos resta mais algumas conquistas que deixei para fazer tudo no modo insano. Como eu concluir muitos desafios, consigo comprar munição infinita e a bazuca infinita, o que facilita demais a run no insano.
mas mesmo com isso consigo morrer várias vezes, porque como minha única arma potente com a Grace é a Wrecking e ela é lenta, os inimigos têm tempo suficiente para se aproximar da gente, principalmente a Perseguidora. Como não tem como matá-la, nossa única opção é evitá-la ao máximo, mas mesmo assim consigo morrer algumas vezes para ela. Então eu aproveito que estou com a Wrecking infinita e uso para eliminar o Chunk, aquele bebezão que fica na sala de enfermagem. Quando estou próximo do final do jogo, fico dando reload no game porque tem uma conquista que preciso juntar mais de 5.000 microamostras de sangue com a Grace, o que é um pouco chato de se fazer, então faço uso das bolsas de sangue até chegar a 5.000. E por fim, concluímos a história no modo insano, mas ainda não temos a platina, porque os devs querem que a gente veja as artes conceituais e os modelos dos personagens. Então, como eu tinha dinheiro suficiente, compro todas as artes e modelos, e assim que vejo todas, o troféu da platina dá o A da sua graça. E finalmente fizemos 100% do jogo. E vou dizer pra vocês, não fiz 100% de todos os Resident Evil, mas Wrecking pega muito leve em vários sentidos. Depois que se zera várias vezes, já sabemos para onde temos que ir e conseguimos evitar alguns inimigos que poderiam nos dar muita dor de cabeça. Os chefes são super tranquilos, os puzzles então nem se fala. Mesmo que eu tenha ficado perdido em alguns, tá? Mas foi porque eu tava confuso em como andar pelo mapa. Por mais que Wrecking não seja perfeito, ele atingiu as minhas expectativas. Eu amei ele do início ao fim. Eu ri, passei raiva, chorei e acredito que isso seja jogar videogame. Se o jogo não está legal, não está divertido, perfeito. O jogo não é pra você. Mas existem aqueles que vão se emocionar jogando um jogo de zumbi. Eu entendo todas as falhas do jogo, mas não é por isso que vou diminuir quem amou o jogo. Até porque eu também amei. Considero um dos melhores Resident Evil que já joguei. Me diverti muito fazendo a platina e estou extremamente ansioso para o que vem a seguir. E família, se vocês curtiram o vídeo, deixa um like aí, não custa nada e você ainda vai estar me ajudando. Gostei tanto de fazer essa platina que agora eu tô com vontade de trazer os outros Resident Evil. Vocês animam mais Resident Evil no canal? Deixa aí nos comentários o que vocês acham. E se vocês já platinaram o Wrecking. Então é isso, família. Obrigado por terem chegado até aqui e até o próximo vídeo.